Olá, sexto ano! Vamos para mais uma aula de ciências. Agora, nós vamos começar a estudar o sistema respiratório. Nós acabamos de estudar o sistema digestório e nesta aula nós vamos estudar os órgãos e a divisão do sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável por garantir a captura do oxigênio por meio do ambiente e a liberação do gás carbônico para o meio externo. Então, quando nós respiramos, nós absorvemos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico que é produzido nas nossas células. Ao contrário das plantas, elas obtêm sua energia absorvendo o gás carbônico e liberando o oxigênio. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, a nossa capacidade de permitir odores, e relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório, que nós vamos estudar ao longo desse capítulo. Órgãos do sistema respiratório. Então, aqui nós temos representado os principais órgãos do sistema respiratório, começando pela narina, cavidade nasal, faringe, epiglote, laringe, traqueia, pulmões, cavidade pleural, brônquios primários. Vamos conhecer cada um deles. Primeiro, fossas nasais. O primeiro local por onde o ar passa é nela que ela possui três regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é a parte anterior à dilatação das fossas nasais, a qual se comunica por meio externo, essa região aqui. A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais, que é essas linhas aqui. E por fim, nós temos aqui em cima a área olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual é rica em quimiorreceptores de olfação, ou seja, receptores do olfato. Vai auxiliar aí na percepção do cheiro. Nós temos a faringe, então saindo aqui, nós temos a faringe. A faringe é um órgão músculo-membranoso, comum ao sistema digestório e respiratório, né? Nós já estudamos isso. E ela faz parte do sistema respiratório. Quando ela faz parte do sistema respiratório, ela é denominada nasofaringe, ou então parte nasal da faringe. Enquanto na parte digestória é chamado de orofaringe ou parte oral da faringe. Então, aqui nós podemos observar a parte nasal da faringe, né? A faringe, então, é este órgão aqui que eu estou apontando. Essa parte, então, é a parte nasal. Eu tenho a parte oral, que está relacionada aqui à boca, e a parte laríngea, que está próxima à laringe. E aqui eu tenho Não, vamos deixar para o outro slide. Na laringe é possível perceber a chamada epiglote, que nada mais é do que um prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que o alimento adentre o sistema respiratório. Vou deixar um vídeo anexo para vocês assistirem como funciona, como é legal esse mecanismo aqui da faringe. Além da epiglote, encontramos na laringe a presença das chamadas pregas vocais, que são responsáveis pela produção do som. Então, vamos ver aqui na próxima imagem. Aqui eu tenho a laringe na vista frontal, a posição dela. Aqui eu tenho uma imagem, né, específica dela, onde eu consigo ver aqui a epiglote. E aqui lá dentro, como se fosse um corte aqui, né, dessa estrutura, eu consigo ver as cordas vocais aqui dentro, que é responsável pelo som. Depois, né, da laringe, eu tenho a traqueia. Então, observe que eu estou passando para vocês os órgãos conforme o caminho do ar mesmo, dentro do nosso corpo. Então, na traqueia, a traqueia é um tubo formado por cartilagem em formato de C. Olha aqui, ó. Cartilagem. Logo depois da laringe, a traqueia ramifica-se e dão origem a dois brônquios, denominados brônquios primários. Os brônquios, então agora falando dos brônquios, são ramificações da traqueia que penetram cada um pulmão.
pela região do hilo. Aqui é a região do hilo, do pulmão. O pulmão está aqui, nós vamos ver na imagem seguinte. Esses brônquios, denominados brônquios primários ou principais, penetram os pulmões e ramificam-se em 3 brônquios. Aqui no pulmão direito, 3 brônquios, 1, 2 e 3, e 2 no pulmão esquerdo, 1, 2. Aqui, 1, 2, 3, 1, 2. Esses brônquios chamados de secundários ou lobares ramificam-se dando origem a brônquios terciários ou segmentários, que se ramificam dando origem a bronquíolos. Nós vamos ver melhor aqui na próxima imagem. Os bronquíolos, então, são ramificações do brônquio. É como se fosse uma árvore, pessoal. Então, eu tenho o tronco da árvore e aqui eu tenho os galhos. E esses galhos aqui, conforme ele vai se ramificando, ele vai mudando de nome. Primário, secundário e assim por diante. Esses também se ramificam, formando os bronquíolos. Então, quando eu tenho o fim aqui da ramificação dos brônquios, eu tenho os bronquíolos. E posteriormente os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abre-se o ducto alveolar. A gente vai ver isso mais à frente. Então aqui, olha, eu tenho, vamos lá de cima, a cartilagem da laringe, depois eu tenho a traqueia, o brônquio primário esquerdo e o direito aqui, os brônquios secundários, os brônquios terciários e por último os bronquíolos, que são as ramificações mais finas, menores. Os alvéolos pulmonares são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica, né? Como eu falei, essa imagem aqui representa melhor, parece mesmo uma árvore de cabeça para baixo. São semelhantes a pequenas bolsas, apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorrem as trocas gasosas. Então, aqui é onde tudo acontece. Né? Como eu falei, a respiração ela é uma troca. Eu vou absorver o gás oxigênio e vou liberar o gás carbônico. Esse gás carbônico ele é produzido nas minhas células e ele não é muito legal para o meu corpo, não. Então, eu preciso eliminar. E esses alvéolos aqui que vão fazer a troca. Então, vão receber o oxigênio e vão liberar o gás carbônico. Geralmente, os alvéolos estão organizados em grupos chamados saco alveolar. Pulmões, aí o nosso órgão, um órgão grande, um órgão vital, são órgãos em formato de cone que apresentam consistência esponjosa e apresenta maior parte do seu parênquima, né, as paredes, formado pelos alvéolos, sendo estimada a presença de cerca de 300 milhões de alvéolos no pulmões. Então, são bastante alvéolos que nós temos aí. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada pleura. Nós vamos ver isso na imagem seguinte. O pulmão de uma criança geralmente apresenta coloração rósea, enquanto do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à exposição à poeira e à fuligem. Aqui então nós temos uma imagem aqui dos pulmões, né? Aqui o formato, e a gente pode ver que o pulmão tem os brônquios lá dentro, é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, e no final tem vários cachinhos, como se fosse cachinhos de uva, e que são os alvéolos. Aqui eu tenho um outro esquema do pulmão mostrando o que? A pleura. Então eu tenho duas pleuras, eu tenho a cobertura interior, né, essa daqui, e a externa, a exterior. Então é uma película aí que cobre os pulmões. E nessa imagem aqui, eu tenho o pulmão de uma pessoa saudável e o pulmão de uma pessoa que é fumante. Então, que aí já está bem escuro, né? Devido às toxinas que tem no cigarro.